Quero agradecer ao Leve, ao César, pela oportunidade de estar participando desse seminário bastante ecumênico, né? Nota-se que essa área está ganhando espaço, está ampliando seu espaço, o que nos deixa a nós, né, muito contentes. Eu sou o último representante, eu estava falando para Machado, eu sou o último representante de uma categoria de nomes que é a mais representada nesse evento, que é a categoria dos Machados, né? O simples evento reuniu 3 Machados, né? Tá, eu pedi também a Ricardo para me colocar... Melhor que os 6 papinhos. Como? É melhor que os Sim. 6 papinhos. Eu pedi a Ricardo também para me colocar na sequência da fala dele, porque eu vou falar sobre vítimas, certo? Agora, a pretensão da minha colocação é uma pretensão mais teórica, ainda que ela esteja ilustrada por vários exemplos empíricos. Eu vou falar aqui para vocês do que eu estou chamando organização social, roteiros interativos e desfechos imprevisíveis, certo? De encontros entre perpetradores e vítimas, entre agressores e vítimas. Trata-se de uma teorização, certo? Que eu venho desenvolvendo juntamente com um grupo de pessoas com quem eu trabalho, uma temática de pesquisa muito ligada à vitimização de trabalhadores e de cidadãos por roubos, certo? E mais recentemente, sequestro, extorsão mediante sequestro, que aqui no Brasil é chamado de sequestro relâmpago, o famoso sequestro relâmpago, que tanto afeta e tanto desestabiliza as relações, né, dos indivíduos, grupos, cidadãos, com o espaço urbano, com o espaço social. O que eu vou apresentar também aqui é um recorte possível, é uma teorização possível. Eu trabalho com essa temática desde 96 e tenho experimentado diferentes tipos de teorização, diferentes tipos de marcos teóricos. Por exemplo, referências ligadas à noção de violência relacionada ao trabalho, referências ligadas a processos sociais de vitimização, que tem um forte componente de culpabilização e responsabilização das vítimas. Também, mais recentemente, uma teorização muito baseada na teoria do Marcus Felson, certo? E teorizações mais recentes sobre vantagens ecológicas para o crime, do Sandin, que trabalhou com o Samson, acerca das vantagens ecológicas em termos da organização dos espaços, seja no sentido de facilitar, seja no sentido de inibir a prática de certos crimes, ou então inibir ou estimular certas defesas contra os crimes por parte das vítimas potenciais e efetivas. Bom, então, dito isso, eu gostaria de falar um pouco sobre esse recorte possível, que eu acho interessante, porque ele permite a gente olhar por dentro uma interação que vem sendo chamada interação forçada, interação coercitiva ou interação forçada. O Katz, no seu estudo, no seu livro Sedução do Crime, Seduction of Crime, ele falou de interação forçada para qualificar encontros como esse, certo? Em que se tem o uso da força, da coerção para estabelecer uma interação visando a transferir os bens da vítima para o perpetrador. Então, trata-se de um recorte possível, certo? Esse recorte possível, ele se desenvolveu, ele já tem algum tempo, ele tem pelo menos 30 anos. Eu não estou falando de uma grande novidade aqui, eu estou falando de trabalhos publicados no início da década de 80, sobretudo um trabalho publicado em 81 e 82, no campo da sociologia do desvio norte-americana. Autores interacionistas que, no campo da sociologia do desvio, eles discutiram, no caso do Luckenbill, ele discutiu o roubo, certo? A organização social do roubo, e no caso de um outro autor, também parceiro do Luckenbill, Joel Best, ele discutiu a organização, o processo, a dinâmica da extorsão mediante sequestro. Como dá para ver, certo? Quer dizer, esse tipo de foco, ele permite você
olhar por dentro, certo? Coisas que, evidentemente, você pode olhar de fora como observador, e coisas que você pode também estabelecer, e deve estabelecer, conexões com níveis meso e macro sociológicos, como os que vêm sendo abordados ou expostos aqui no evento. Então, quais são as perguntas? Quais são as perguntas que organizam esse esforço de teorização? 3 perguntas intimamente relacionadas. Como se desenvolvem ou estão organizadas as interações entre vítimas e perpetradores de roubos e de sequestros relâmpagos? Em que medida o enquadramento na interação do roubo, aquela noção do frame, né? Em que medida o enquadramento na definição e na interação do roubo, ele determina a sequência das ações dos participantes? E por fim, também muito relacionado a isso, quais os fatores que, impulsionados ou fugindo da coorientação de perpetradores e vítimas, contribuem para precipitar desfechos imprevisíveis, os chamados desfechos desastrosos? Eu volto a essa noção de desfecho desastroso posteriormente. Bom, esse esforço de teorização, ele está muito centrado, como eu venho dizendo, na chamada organização social, seja do roubo, seja do sequestro. E quando o termo organização social do roubo, quando a gente traduz para o português, ou pensa do ponto de vista da língua portuguesa, ou então do espanhol, soa um pouco estranho. Mas o que o pessoal está falando aqui é de interação padronizada. A organização social não se refere a grandes conjuntos macro-societários. A organização social se refere a um conjunto de interações padronizadas nesses processos de vitimização, certo? Essa organização social do desvio, ou desses desvios, ela pode ser diádica. Ela pode envolver apenas 2 atores. Roubos comuns, roubos solitários. Você tem a vítima e tem o perpetrador. Mas ela pode ser também triádica. Ela pode envolver mais de 2 atores. Em um estudo recente que nós estamos realizando, nós identificamos 3 atores importantes. Identificamos o perpetrador, identificamos a vítima instrumental e a vítima principal. A vítima instrumental é aquela vítima que ela precisa ser atacada ou imobilizada para você chegar à vítima principal, que aqui detém o recurso, que aqui detém o bem, que aqui detém a propriedade. Então, notem bem que você pode ter organizações diádicas, perpetrador e vítima, e você pode ter organizações triádicas, perpetrador, o agressor, e diferentes tipos de vítima. Também o número de vítimas pode ser muito variável, o número de pessoas envolvidas. Linger, que é um autor que a gente vai falar mais adiante, no seu livro Encontros Perigosos, Dangerous Encounters, ele falou de interações que ocorriam em praça pública. As brigas de rua, que ele analisou em São Luís do Maranhão, elas aconteciam em praça pública, aconteciam, digamos, em um palco, que era a praça pública, que tinha uma audiência que participava das brigas, encorajando ou não, certo? Aprovando ou não aquela interação forçada que se produzia entre aqueles atores. Então a gente está falando de um tipo de interação que ocorre em público, que ocorre diante de uma audiência. Tá. Então isso é importante, né? O tipo de vítima, a quantidade de vítimas, o ambiente em que acontece a vitimização, etc. Porque a gente pode, em certos casos, pensar em um ambiente mais fechado, mais limitado, em um ambiente mais amplo, um ambiente mais aberto, como espaços públicos. Bom, esse foco, evidentemente, a gente está falando de interacionismo simbólico, certo? E esse foco aqui são interações geradas em torno de definições de situação, que parte de uma definição de situação, certo? Para daí você construir um enquadramento da interação. Ou seja, a definição comum da situação, que é aquela noção básica, né, do interacionismo, ela é fundamental para você estabelecer um enquadramento, um frame
partilhado de interação entre os atores. Bom, quais são as condições necessárias para isso, certo? Para você estabelecer esse frame, para você estabelecer esse enquadramento. São condições que não são enigmáticas, não são misteriosas. São condições que todo mundo tem alguma noção, mas que esses autores, especialmente o Luckenbill, ele formula do seguinte modo: as condições necessárias para a cooperação voluntária das vítimas em situação coercitiva, estamos falando de interações forçadas, são, em primeiro lugar, a comunicação efetiva. É preciso deixar muito claro, certo, o que é que se quer, certo? Você não pode deixar dúvida. A comunicação ela deve ser muito clara, muito econômica. A vítima não deve demorar muito tempo, ter grandes problemas para entender, certo, qual é aquela situação, qual é o negócio. É fundamental isso. Isso, claro, isso é produto de uma aprendizagem, né? A teoria da associação diferencial é importante aqui. Você não nasce sabendo, certo? É dar um comando de assalto. Certo? Há um tom, há uma economia, há uma precisão que são aprendidas, certo? Bom, a outra questão fundamental é a chamada voz de assalto, certo? Essa comunicação ela se traduz na voz de assalto. O segundo elemento importante é o caráter convincente do enquadramento coercitivo. Eu estava falando antes. Não pode ter dúvida, certo? Acerca das intenções do perpetrador, do agressor. Não pode ter dúvida em relação a isso. Porque se houver dúvida, se esse enquadramento não for convincente, a vítima ela pode se rebelar facilmente. Por exemplo, em roubos a ônibus urbanos, que tem em todas as cidades brasileiras, quando os perpetradores usam armas de plástico, revólverzinhos de plástico, aquilo ali, e quando as vítimas percebem que aquele revólver é um falso revólver, é uma mentira, elas se revoltam contra o perpetrador, certo? Então, para esse enquadramento coercitivo é fundamental, por exemplo, armas capazes de causar lesão ou morte. Do contrário, ele não convence, certo? Ou ele pode ser desmascarado. Porque há um elemento fortemente dramatúrgico aqui, já que a gente está falando de interacionismo simbólico. É fundamental parecer, não adianta ser apenas, é fundamental parecer, é fundamental mostrar, é fundamental demonstrar. E isso nos leva ao terceiro elemento importante, certo? Que é a habilidade dos perpetradores para usar a sua capacidade punitiva. O Bert fala de capacidade punitiva, certo? De um contrato de contribuição onde o não cumprimento, certo? O não cumprimento de certas expectativas por parte das vítimas pode gerar uma punição, o acionar de uma punição. Então ele diz assim: trata-se de usar e dosar a capacidade punitiva. Trata-se de mostrar esta capacidade, em especial, demonstrar que ele exerce essa punição de modo contingente à posição das vítimas. Certo? Então, há um contrato aqui que tem uma racionalidade. A vítima deve ser dada uma chance, até porque quem está roubando, inicialmente não está visando matar, certo? A morte pode ser um desfecho, pode ser aquilo que o Ringer chama de desfecho desastroso, mas ele não está no plano, ele não está no cálculo inicial. O cálculo inicial é transferir aquele bem e fugir, certo? Então, é fundamental que a vítima veja que o perpetrador, o agressor, ele tem uma certa racionalidade. Ele não é um miseravão qualquer, certo? É um termo que a gente usa na Bahia, o termo miseravão. Ele não é um miseravão. Ele é alguém racional, é alguém capaz de acionar, né, de agenciar aquela interação em função das suas finalidades específicas, mas respeitando um contrato de contribuição, que está muito claro. A bolsa da vida. Valesa. Bom, tem uma outra coisa interessante aqui também nessa teorização, que é a noção que ela é um processo. Essa organização é uma organização processual. Ela é dinâmica.
Isso significa dizer que ela tem marcadores que esse autor aqui, esse Lutembil, ele chama de fases ou estágios. A interação ela vai mudando, ela vai evoluindo, certo? Ela respeita um processo. Na proposta dele, e essa proposta ela merece ser refletida, você tem basicamente, sim, eu chego lá porque eu estou quase, já passei a metade do caminho. Você tem 4 fases aqui na organização social do Rubro. Uma coisa que ele chama de estabelecimento de copresença, palavra sofisticada de sociólogo, né, para falar daquele momento que o ladrão chega perto da vítima, isso. Então, ele chama isso de estabelecimento da copresença. O ladrão, o sequestrador, ele seleciona a vítima, ele se aproxima dela, ele busca surpreendê-la, não dar meios a ela para fugir ou para reagir. Você tem um segundo momento, que é o compartilhamento da definição da situação de roubo. Que uma coisa é chegar perto, a outra coisa é fazer, como nós falamos antes, que a vítima entenda, certo? A definição de situação que está colocada ali, para chegar a uma coorientação, para que possa se estabelecer uma coorientação entre eles. A terceira fase, essa fase aqui, é a fase da transferência dos bens, o roubo. Ele chama de uma maneira bastante sofisticada de transferência dos bens, certo? Parece um eufemismo. Essa transferência dos bens, ele usa essa terminologia, porque essa terminologia permite a ele discutir o nível de participação da vítima na transferência, no roubo, certo? Se a vítima, ela ajuda, certo? Se ela ajuda, enfim, se ela contribui para o processo ou não. Por exemplo, quando eu tiro a minha carteira, certo? Ou quando eu tiro o meu celular, eu estou participando da transferência, certo? Agora, quando eu não faço nada disso, e o sujeito pega, por exemplo, pega um objeto que está lá, sem que eu faça nada, eu não tenho nenhuma participação. Então, você tem diferentes níveis de participação nesse processo de transferência. Isso é importante, porque quando a vítima ela precisa participar da transferência do bem, ela precisa ser tratada com mais cuidado, certo? Por exemplo, gerentes de banco, nós estudamos roubos e sequestros de gerentes de banco e tesoureiros. O gerente que é sequestrado, que a Jânia trabalhou aí no livro dela, ele precisa ser tratado com muito cuidado, certo? Claro, a guerra psicológica é de fundamental importância. Quando a gente fala de sequestro, a gente está falando de espremedor de laranja, não é verdade? Quem passa pelo sequestro passa por um espremedor de laranja. Mas essa vítima ela tem que ser bem tratada, ela tem que ser bem cuidada. Então, por quê? Porque ela tem um papel fundamental. No entrar no banco, ela conhece a senha, etc, etc. Ela tem que ajudar a transferir aquele bem, que no caso é o bem do banco, para os ladrões. A última fase é a fase mais sem graça. Ela não dá muito espaço, não dá muita cancha para o sociólogo, não. Porque a interação ela acaba. É a fase do afastamento. Os perpetradores conseguiram sua finalidade, eles se afastam. Então, como a interação, como é o ponto final da interação, o sociólogo não tem interesse em pontos finais de interação, certo? Então, essa é a fase mais sem graça. Evidentemente que o número de fases, as características de fase vão depender muito da quantidade de vítimas e do número de vítimas. Nós já identificamos em algumas interações coercitivas 5 ou 6 fases, ou 5 ou 6 marcadores. Tá, já passou, né, Ricardo? Há muito tempo eu prometi acabar e não acabei. Bom, há uma crítica, isso é muito interessante, mas nós temos notado, a nossa percepção é que essa concepção de interação, esse modelo, certo, de interação forçada, ele é um tanto determinista, porque ele acredita, ele sobreestima muito o poder e a capacidade dos agressores e, sobretudo, do framing, certo? Do enquadramento da interação. Sobreestima isso, certo? Pareceria que o lado do perpetrador é onipotente, o lado da vítima é inteiramente passivo e complacente, quando, na verdade,
você tem muitas reações inesperadas, certo? Reações que as próprias pessoas não sabem que podem ter, certo? Senhoras pacatas que pegam guarda-chuvas para atacar os seus agressores, ela não sabia que ela era capaz disso, certo? De se revoltar contra o perpetrador. E o resultado, ela dá uma surra de sombrinha no agressor. Não pode ser hilário, mas é bastante dramático, né? Bom, há um outro aspecto que eu criticaria, que é criticado no modelo do Luckenbill, é a visão mecanicista dele. É o modelo de ação-reação, certo? Estímulo-resposta. E, finalmente, a coisa não é exatamente isso, porque você tem reações inesperadas, você tem resistência, você pode ter resistência, e você pode ter uma outra coisa, a participação de terceiros atores, a participação daqueles que não foram convidados para aquela festa, certo? E que podem estragar a festa. Vigilantes, guardas privados, policiais trabalhando a serviço de empresa, certo? Então essas pessoas não foram convidadas para aquela interação e podem estragar, né? Tá, então, outra coisa também que eu acho interessante é um certo desprezo pelos aspectos simbólicos, pelos aspectos expressivos. Parece uma coisa muito fria, muito calculista, certo? As pessoas obedecem de um modo muito fiel, certo? Muito ortodoxo a um roteiro. Isso não é verdade. Há muitas coisas aí do ponto de vista simbólico, expressivo, que escapam a isso que é quase uma troca material. Isso é uma troca material. Isso é bem norte-americano. A Teresa Caldeira depois vai falar um pouco da experiência dela. Isso é muito material. Esse toma carga lá. Então é uma crítica que se faz. E para finalizar mesmo, a contribuição do Linger é uma contribuição da década de 90. Linger também é um interacionista, ele também está interessado em analisar essas interações por dentro. E ele elabora uma noção que é muito interessante, que é a noção de roteiro interativo, roteiro interacional, o script. Certo? Ele, analisando, ele escreveu uma etnografia sobre as brigas de rua em São Luís do Maranhão. Ele definiu essas brigas de rua como encontros perigosos e ele procurou analisar, as interações eram tão pouco estruturadas, tão opostas a esse modelo do Luckenbill, eram tão moles, certo? Eram tão flexíveis, tão maleáveis, que para dar conta, certo? Para dar conta de uma explicação sociológica, ele elaborou essa noção de roteiro interativo, ou script interativo. Então, para falar o quê? Que as interações, elas se desenvolvem muito, as interações, elas se desenvolvem de modo muito menos estruturado, com enquadramentos partilhados do que se poderia pensar, certo? Ele não nega de nenhum modo as chamadas sequências de ações previstas. Ele fala, essas interações desses encontros perigosos tem uma parte que é bastante conhecida, todo mundo pode imaginar aquilo, todo mundo já viu aquele filme. Ou seja, tem uma parte do filme que você já conhece. Essa é a noção de sequência prevista de ações, ou sequência de ações previstas. Mas tem uma parte do filme que é imprevisível, certo? Então ele não nega as ações previstas associadas a um enquadramento, certo? A um enquadramento interacional, mas ele chama atenção para a sequência de ações imprevistas e virtualmente desastrosas para os participantes desses encontros. Então, para finalizar mesmo, certo? Não abusar mais da paciência de Ricardo já está me chutando aqui para da mesa, eu gostaria de dizer que essa teorização no campo da microsociologia, a gente está falando de microsociologia aqui, certo? Ela pode ser bastante útil para a gente analisar, para a gente explicar processos que fazem parte das nossas vidas, nos grandes centros brasileiros. Eu não quis nem fazer uma enquete aqui de vitimização. Às vezes eu faço uma enquete de vitimização. Quem foi sequestrado, quem foi roubado? Atualmente eu não faço mais, certo? Eu dou de barato que a metade ou 2/3 da audiência ela já passou por algum desses processos. É só na discussão a gente resolve outras coisas. Obrigado.
Na sequência, eu